Fala vascaínos, Bruno Souza aqui e está começando mais uma análise do Bruno Souza aqui mesmo na Panorama Vasco e é claro, você é sempre meu convidado especial. Então, chega mais que tem muitas coisas aqui para falar sobre esse jogo, tá? Resultado 0-0, nós tivemos aí diversos impedimentos, um deles aí, né, tanto discutível, né? Bem discutível. Lesões, né? Enfim, temos tudo aqui para falar rapidamente aqui nessa análise. Mas antes, eu gostaria de fazer uma única pergunta para você. Já se inscreveu no nosso canal? Curta, comenta e compartilha, tá? Diga aí, cara, o que você achou do jogo, né? E é muito importante a sua participação. Você comentando aqui já vai gerar um engajamento aqui no nosso canal. Outros vascaínos também estarão comentando aqui. Vou estar lendo tudo aqui, né? A participação de vocês aqui nos comentários, tá? E é claro, se você curtir, né? Comentar e compartilhar tanto aqui no YouTube quanto também no Facebook, já vai ajudar o nosso trabalho aqui bastante, né? E cara, você não vai precisar pagar nada. Quanto custa para fazer isso, Bruno? Ó, nada, zero, de graça, tá? Pô, quer uma coisa mais fácil do que isso? Você fazer todo esse trabalho apenas de graça? Pois é. Então, só fazendo isso já vai estar ajudando aqui ao nosso trabalho aqui na Panorama Vasco, beleza? Então, fazendo isso aí já vai dar uma força pra gente aqui, beleza? Dito isso, vamos lá. Vamos então para a análise do jogo, tá? Bahia e Vasco, né? O Vasco jogando fora de casa, jogando lá na Arena Fonte Nova, na Bahia. Já previa um jogo aí complicado para o Vasco. Estava enfrentando aí o Bahia, que está ali na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Volto a dizer, galera, já é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, onde não dá para a gente ficar cedendo muitos erros. O que deu para ceder de erros no primeiro turno já cedeu, agora não tem mais como ficar aí dando tropeços de bobeira, né? E o jogo contra o Bahia eu já tinha previsto, que realmente não é ser um jogo fácil, né? Mas eu tenho qualidades a falar com relação a esse jogo, como se trata de Vasco, né? Por quê? Foi um 0-0? Foi um 0-0. Foi um placar que eu gostaria que fosse acontecer? Não. É um placar ideal? Também não. O 0-0 para um time que está ali querendo sair da zona de rebaixamento não é legal. Se tratando agora também de segundo turno, também não é legal. Então o Vasco deveria ter saído com a vitória fora de casa, como eu disse até mesmo na live. 1-0, 6-0, jogando feio ou não importa. Tinha que ter saído com resultado de 3 pontos. Um ponto ainda é insuficiente. Claro, né, que tem várias rodadas ainda que dá tempo do Vasco se recuperar. Mas não dá pra gente desperdiçar 2 pontos. Um ponto não é ainda o suficiente para tirar o Vasco ainda desse embolo. Claro que também tem outros times ali que estão nesse balaio também com o Vasco. Então, assim, mas é muito importante o Vasco construir pontos. Entendeu? Por exemplo, empatou agora, mas vai ter que tentar ganhar no próximo. E assim vai. Ganhar. Assim, na verdade, eu preferi que o Vasco ganhasse todos, mas é impossível. Não tem como o Vasco ganhar todos os jogos aí, né, ao longo do segundo turno. Mas se o time vencer e empatar, ainda está no lucro. Está no lucro. Mas não pode nem derrota jamais. Não dá para nem negociar. Empate também não dá para negociar tanto. Não dá para negociar tanto. Mas entre perder e empatar, melhor empatar, porque ainda tem um ponto ainda a jogo. Mas não dá para a gente ficar desperdiçando 2 pontos toda hora, beleza? Vamos lá. E o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo que não criou situações. Não criou o Bahia, que como a gente já esperava, criou algumas situações, já logo nos segundos do primeiro tempo, já fez aí o Léo Jardim já trabalhar, né? Apesar de que o Léo Jardim não trabalhou tanto no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Foram defesas até bem seguras para o Léo Jardim. O que eu reparei é o seguinte: o time, embora não tenha construído situações no primeiro tempo, esteve organizado. Mas da parte do meio para frente, porque do meio para trás ainda continua
tendo ainda alguns problemas que precisa ser acertado. Como eu disse, o técnico Pedro Emanuel, ele vai ter ainda a oportunidade de consertar essa defesa ao longo da competição. Ele não teve pré-temporada, então vai ser com o tempo que ele vai conseguir acertar essa defesa. Por enquanto, ainda vai gerar alguns espaços ali que ainda incomoda e que ainda gera, né, esses prejuízos na partida, chances que você dá ao adversário de concluir a gol, né? Mas a sorte que o Vasco não tomou gol, né, no primeiro tempo e também não tomou um gol no segundo. Mas no segundo tempo, o Vasco conseguiu produzir mais, esteve mais ligado na partida, conseguiu criar oportunidades de chance, chegou até a fazer gol, mas foi anulado. Nós tivemos aí, inclusive, alguns dos gols anulados. Alguns realmente acertados, só que aquele gol do Adson, eu tenho muita dúvida para entender isso. Porque ele foi um caso já da tecnologia do impedimento semiautomático. Então ali eu tenho as minhas dúvidas, tá? Porque não está muito claro que se realmente o DVD, no caso o David, estaria impedido na jogada. Demorou. E a imagem para ser transmitida à TV aberta ou fechada também demorou a chegar. Não sei se foi de propósito, se foi intencional ou não foi intencional. Fica aí, né, um ponto de interrogação. Eu tenho minha opinião aqui por fora, mas não vou comentar aqui, né? Mas vou deixar essa pergunta aberta aí. Como é que foi esse negócio aí? Foi intencional? Não foi? Mas tenho dúvidas com relação ao que aconteceu ali, tá? Mas assim, ao meu ver, do que eu pude analisar, aquele gol do Alisson foi mal anulado. Mas o restante estava tudo bem, tudo certo. Tanto o que aconteceu com o Bahia, né, no lance do Bahia, quanto o que aconteceu no gol do David no segundo tempo, né, que também foi muito bem anulado. Mas, diante de tudo isso, nós tivemos também a questão dos desfalques, né? O André Gomes foi o desfalque de primeira hora, depois teve as lesões, né, dentro de campo, que teve Cuesta, teve o Brenner, né? Eu espero que não seja nenhuma lesão que seja grave, que seja tratada durante uma semana ou 2 semanas, mas nada que impeça dos jogadores ficarem de fora dos jogos que restam ainda até o final do ano. Então, espero que não seja nada grave. Então, é isso. Por conta de todos esses probleminhas, pode ser que o resultado esteja mesmo no lucro, mas está muito longe ainda do ideal. Tem que ser os 3 pontos. Estamos na zona de rebaixamento, já é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, então não dá para ficar desperdiçando pontos, tá? Beleza, foi fora de casa, foi contra o Bahia, mas não dá para a gente ficar desperdiçando tantos pontos assim, porque isso vai nos faltar lá na frente. E a gente não quer deixar para uma última rodada para decidir se vamos ficar na Série A ou novamente indo para a Série B. Então, é isso. Mas eu vejo algo positivo no trabalho do Pedro Emanuel. Já venho elogiando o trabalho do Pedro Emanuel, mas tem que ter peça. Nós percebemos que precisa de algumas peças ali para poder melhorar, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Porque é um time que tem poucas peças de reposição. Que não dá para você confiar muito no que está no banco. Entendeu? Então, assim, o treinador precisa de opções. Ele precisa olhar para o banco e ele ter uma alternativa e ter uma estratégia de jogo. Porque se olhar para o banco e ele não ter nada disso, aí é complicado. Inclusive, até mesmo por questão de desgaste físico, você precisa ter algumas peças que substituam a altura para os próximos jogos que vão vir, seja a Copa Sul-Americana, seja a Copa do Brasil. Então você precisa meio que alternar para não gerar tanto desgaste para os jogadores que estão jogando vários jogos, né, com pouco descanso. Então você precisa ter essa rotatividade com boas peças. Se a diretoria não puder entregar isso, aí fica meio complicado para o restante da temporada, beleza? Mas é isso aí, o que você gostou? Que você gostou, não? O que você achou aí desse jogo, tá? Não esqueça, comenta aqui abaixo, tá bom? Curtiu o meu comentário aí? Ou não curtiu, tanto faz, não tem problema. Comenta aqui abaixo, curta, comenta, compartilha no YouTube e também no Facebook, beleza, rapaziada? É isso aí, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!